Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre mediunidade com Jesus, né, Marisa? Esse tema básico que todo mundo gosta, né? Mas às vezes ficam meio receosos aqueles que não conhecem assim um pouquinho mais profundamente, porque é um tema que está aí desde sempre, mas lembra, né? Lembra morte, lembra espírito. Então, tudo isso que às vezes leva as pessoas a ficarem tristes, né? E lidar com mais profundidade sobre a mediunidade. Mas a mediunidade está no ar, está conosco, é uma oportunidade maravilhosa, né? Que nós temos com essa conquista e precisamos estudá-la sempre. Por quê, Lívia? Bom, a gente pensa assim, mediunidade, vocês acham que é uma coisa de hoje? Não, nós sabemos que já está aqui há muito tempo, desde a antiguidade. Mas nós temos hoje recursos, né? Recursos dados, trazidos por nós pelo Evangelho, codificados de uma forma extremamente fácil de se entender, com classificações através de Allan Kardec. Então, hoje, o estudo da mediunidade ficou muito mais gostoso, muito mais fácil, muito mais tangível, até mesmo pelas observações que Kardec fez sobre o fenômeno. Agora, eu acho que hoje a gente quer explorar um pouquinho as questões que aparecem por causa dela, quem tem, né? Desde que essa mediunidade surgiu na antiguidade, sendo fenômenos tão comuns, mas então o que foi que mudou com Jesus? Por que a gente chama mediunidade com Jesus? Uma coisa linda que você falou aí, que eu me lembrei também, é essa coisa que a mediunidade não foi criada pelo Espiritismo, né? Muitos espíritas, assim, cheios de si, acham isso. Quem criou foi o Espiritismo, não foi. A mediunidade, como você disse, desde sempre, desde a antiguidade, desde que o homem é homem, né? Através do instinto, através da construção da religiosidade, porque tudo que não era sabido era divino, né? Uhum. Então, o homem olhava o trovão, olhava as enchentes, então, o fogo, tudo era Deus, tudo vinha de algum lugar que intimamente ele ainda não registrava em palavras como explicar aquilo. E a mediunidade foi dessas coisas também. Então, muito antes de Jesus já se praticava a mediunidade. Mas não essa mediunidade como o Espiritismo organizou, compilou, colocou didaticamente, né, para nós, para que possamos estudá-la e nos organizarmos e realmente aprender as suas bases, o seu desenvolvimento, tudo o que precisa. E trazendo, junto com isso, o Evangelho de Jesus, a figura de Jesus como médium de Deus, né? Como na Gênesis Kardec fala. Então, Jesus é essa pessoa que veio nos demonstrar a beleza da mediunidade, né? Que nos tempos antes de Jesus eram as pitonisas, eram os grandes magos, né? Que eram médiums, mas aquela mediunidade daquela época, antes de Jesus, era aquela mediunidade voltada para os interesses, né? Os interesses da matéria, os interesses dos impérios, os interesses do dinheiro. Então, o homem estava voltado para essa ilusão ainda carnal, essa ilusão do poder, né? De poder manipular a vida das pessoas através da mediunidade. Então, com Jesus é que a coisa completamente muda de figura, né? E aí é que a gente fica vai ver assim a beleza, né, dessa faculdade que todos nós temos, né, uma faculdade de ver, de comer, de pegar, de tocar. Nós temos a faculdade de intermediar os espíritos. É uma coisa que a gente não falou no começo, para todo mundo que está conosco, é que faça as perguntas, né? Essa é uma aula, é um momento aqui para a gente trocar experiências, trocar
tirar as nossas dúvidas. Aproveitem que Marisa está aqui. Ai, ai, ai. Jesus. E colocar as questões que às vezes são bem... às vezes nos trazem angústia, nos trazem interrogações internas que às vezes a gente junto aqui consegue resolver. Não resolver, mas ajudar um pouquinho uns aos outros, né? Mas então, Mateus... Você ainda não me falou o que foi que Jesus trouxe isso e deu esse novo nó. Mateus, o que Mateus fala? Mateus vai contar para a gente, Mateus Levi vai contar para a gente que Jesus disse assim: curai mortos, curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, de graça recebestes, de graça dai. Está lá em Mateus, capítulo 10, 8. Né? Então, Marisa falou aí de uma porção de tipos de mediunidade, de condições que nós temos, que essa capacidade da mediúnica nos dá. Mas Jesus falou para os seus apóstolos: vão lá, vão cuidar das pessoas que estão doentes, vão lá ajudar, vão expulsar daimones na época, eram os espíritos, e não tinha nada a ver com a noção de demônio que nós temos hoje, eram simplesmente os espíritos que estavam ali influenciando as pessoas. Mas não tem uma coisa que Emmanuel vai nos trazer, que toda mediunidade é importante, não tem uma que é melhor que a outra, né? E quando muitos de nós ainda temos muita curiosidade pelo fenômeno, e, na verdade, o fenômeno é um suplemento, né? O fenômeno é um efeito, mas o que importa realmente é o servir, é o serviço. E a questão da cobrança, né? O que qual é o risco que pode ter, o que ele fala? Dai de graça, né? Recebestes de graça e de graça dai. Por que ele fala isso? Jesus fala isso. Existe um risco muito grande, e cobrar, nós não estamos aqui só falando de dinheiro, né, Marisa? Nós estamos falando, às vezes a pessoa dá muito, sim, interesse à parte material, mas tem a questão da vaidade, né? Tem a questão da fama, tem a questão de querer o reconhecimento por aquilo que faz, porque Jesus também falou que a sua mão, se você dá com a mão direita, que a sua mão esquerda... O que a direita faz, né? Mas Emmanuel traz no livro Religião dos Espíritos uma frase maravilhosa. Ele diz que Jesus vem trazer o crivo moral, a parte moral do homem, que vai definir objetivos e responsabilidades dentro da mediunidade. Então, não é mais aquela mediunidade, como você falou, comercial. Né? É uma mediunidade que vai levar à libertação e iluminação interior. Não é uma coisa... vem agora de valores, né, valores morais que vão fazer essa mediunidade florescer ou ficar doente, né? Ela não morre, mas ela fica doente, porque quando você cobra, como você falou, você vai ficar devendo para alguém, né? Você não pode cobrar por um serviço que não é você que faz, né? Você só é o canal, você só é a mente e o coração que vai canalizar aquelas ondas, canalizar aquelas vibrações, canalizar aquele contato. Mas ali existe toda uma complexidade de espíritos que estão envolvidos naquela ação. Então, você não pode comercializar uma coisa que só lhe pertence uma parte, né? E a mediunidade sem a prática, como Jesus veio trazer, nesse crivo, dando esse crivo moral na mediunidade, fica essa mediunidade doente, porque você vai lidar com o lado doente das pessoas. Então,
o médium fica, às vezes, escravizado por entidades que veem ele ganhar dinheiro e dizem assim, ué, agora ele quer viajar, agora ele quer andar de carro, ele quer ir à praia, mas eu quero fazer só o que eu sei fazer, que é dominar mentes, porque é isso que o espírito quer, e para isso ele precisa do médium. Mas o médium já tem outros interesses, porque já ganhou bastante dinheiro com aquilo, então prefere agora usufruir da parte material da vida. E aí é que vem os problemas, porque aí os espíritos já não querem não vão usufruir de nada. Então o médium vira um escravo das entidades doentes, né? Então esse era o grande problema antes de Jesus entrar em cena e nos mostrar a grandeza, a beleza que é a mediunidade através do aprendizado do Evangelho. Por isso que existe uma crucial necessidade que o médium precisa para se tornar um médium, que é estudar, se evangelizar. Não é estudar qualquer coisa, né? Às vezes as pessoas pensam, vou estudar o mecanismo da mente, o como eu vou relaxar, como eu vou concentrar, mas tudo isso só vai canalizar para onde deve ser canalizado se interiormente houver a autotransformação. Então, a evangelização é crucial. E a evangelização começa naquele mandatório de Jesus, né? Amai-vos e instruí-vos. Não tem como instruí-vos sem amor. O amai-vos apenas vai virar piegas. Então, tem que haver a evangelização. O médium que não se evangeliza, normalmente, o trabalho se perde, né, no meio do caminho, e a gente tem provas disso, né, com vários médiuns que não conseguiram alcançar o objetivo. Então, o objetivo e a responsabilidade tem que andar em paralelo, porque onde está o seu tesouro, ali está seu coração. Então, se o objetivo da minha mediunidade é servir ao meu próximo, é ali que vai estar meu coração. Não está em aparecer, não está em quantas manifestações eu dou, não está... Você pode ser um médium em silêncio e fazer trabalhos assim excelentes, né? E tem médiuns que, naquele tempo, sem a evangelização, se jogavam no chão, subia pelas paredes, era sabe, um negócio meio cansativo. Mas quanto mais você mexia, quanto mais você dava manifestações, melhor você era considerado. Mas era um trabalho vazio. Então, hoje, a gente não pode mais perder tempo, né? Nessa era do espírito, a gente tem que aproveitar esse manancial de luz que vem através do Evangelho, o livro dos médiuns, as obras kardecianas que vêm dar, assim, reforço, né? E a gente termina se sentindo seguro no trabalho mediúnico e sabendo assim, não, realmente eu estou participando bem lá atrás com os espíritos desse trabalho, porque um trabalho que não tem como base a mediunidade com Jesus, ele não tem espíritos tomando conta, ordenando, cuidando daqueles médiuns, não tem. É um trabalho bem perigoso, inclusive, né? A gente sabe disso. Marcinha, tem uma pergunta aqui. Tenho visto muitas crianças de 3 e 4 anos, inclusive na minha família, apresentando mediunidade, vendo espíritos, etc. E também adolescentes. Fale um pouco, como uma mãe que não sabe o que fazer com o adolescente que apresenta a mediunidade. A mediunidade, como qualquer sensibilidade, né? Qualquer coisa que aflore, né, na pessoa, tem que ter um cuidado. E o cuidado é justamente o que? Evangelizar. Porque, normalmente, hoje é difícil, as crianças não querem... Antigamente, não, a gente ia para a missa e ia porque ia. A roupa era toda espinhenta, o sapato apertado, mas dia de domingo tinha que sentar ali e passar aquele tempo dentro daquele templo, que era também, né, de todos os templos são, preparados pelos espíritos para acolher aquelas pessoas e ali tratarem elas. Mas hoje não. Filho, você quer ir para o centro? Não, mamãe, quero ver televisão. Ok. Ok, nada. Vai sim. Vai para o grupo de jovens, vai se evangelizar, mas hoje
os pais parece que ficam meio também, eles não são evangelizados às vezes. Então, isso dificulta você querer tratar espiritualmente o seu filho. O bom é quando acontecem esses casos na família, a pessoa fazer como qualquer outra doença que aparece. Você corre, procura um médico, você pega a fila, você sobe, você desce. Você quer ajudar seus filhos. Se quer ajudar seus filhos, evangelize-se junto com eles, que é para poder, em casa, manter aqueles medicamentos na sua criança, no seu jovem, e ver realmente alguma transformação. Mas, se não, lógico, é feito o que se pode. A gente faz tratamentos à distância, né? Sempre orientando as pessoas que busquem também fortalecer a casa, a vida, a escola dos filhos, a saúde dos filhos mental e emocional, fazendo isso. Mas não tem outra coisa, não tem. Pode tomar os banhos com água fluidificada, às vezes é bom. Essa mãe, né, que ela está perguntando aqui como que uma mãe não sabe o que fazer com a adolescente que apresenta essa mediunidade. A mãe também tem que passar pelo processo de estudo, de aprendizado, vai ter que aprender o que é, entender, né? Vai ter que ter muita compreensão aí, mas e autoconhecimento também. Como todo desequilíbrio, no lar, quando um está doente, todos estão. Mas fulano está com câncer, toda a casa, todos os membros da família ficam doentes, porque se deprimem, se sentem, né, perdendo aquela pessoa, não tem ficam sem orientação para cuidar. O desequilíbrio espiritual é igual, tem que ser tratado igual. E não pode dizer assim, ligar para uma pessoa e dizer, me bote aí na lista das preces, faz isso para mim. Todo tratamento espiritual, é bom que as pessoas saibam, né? Nos centros espíritas é feito pelas duas vias, né? A pessoa que está se tratando e o centro espírita também colabora. Mas precisa haver a colaboração dos implicados no caso. O Gustavo está falando aqui que a gente não pode esquecer que cada um de nós viemos com uma missão já planejada. Mesmo se uma mãe não fizer absolutamente nada sobre a mediunidade do filho, o plano dele continuará, com certeza. Depende, porque a mediunidade ela não vem pronta. A gente vê casos, Chico Xavier, Edivaldo, grandes médiuns, né? Que tem a mediunidade mais ou menos, até ela se estabelecer, lógico, o Chico, com 5 anos, tinha ajuda da mãe desencarnada, mas não são todos os casos, né? Então, se as pessoas não cuidarem para que aquele indivíduo siga naquela linha, é uma mediunidade que a gente chama de dolorosa até, porque podem acontecer coisas terríveis no percurso. Não quer dizer que a sua missão que vai ser desse jeito, né? Então... A gente vê casos de não só crianças, mas pessoas adultas também, de médiuns em geral, sendo tratados como problemas psiquiátricos e que são mediunidades, que são capacidades mediúnicas que não estão controladas ou não foram devidamente educadas, né? Então, existe a capacidade, vem com o médium, sim, vem com a pessoa, mas como é que ela vai se desenvolver vai depender muito aí da caminhada de cada um. Tem o livre-arbítrio, inclusive, tem médiuns que desistem, tem médiuns que, sabe, depende, que distorcem a missão, e a gente vê casos assim, né, de uma mediunidade possante que se perturba, então isso acontece muito. Não é uma coisa assim que já vem e aquilo você está protegido, né? A mediunidade causa depressão, a mediunidade, as sensações, né, mediúnicas no seu início, esse afloramento ele vem acompanhado de muita obsessão, porque os médiuns não são santos. Então, somos pessoas normais que têm seus percalços espirituais, têm
os seus desafetos, inclusive, que aproveitam aquele momento para fazer as suas cobranças. Então, não é muito, não é fácil você chegar à realização de uma mediunidade sem não ter passado crise de pânico, depressão, crises de choro, sabe? Muitas coisas. Às vezes visões, audição, e aí o pai, a mãe não compreende, aí toma aqueles remédios fortíssimos todos, aí até interna, aí, sabe? Então, até realmente a parte dos cuidadores conseguirem, né, acompanhar o médium sem essas interferências, é bastante difícil, senão o médium não ficava doente, não ficava nada, né? Ficava... Nem Jesus conseguiu essa proeza, porque ele quis mostrar justamente a todos nós a grandeza e a dificuldade de você ser bom, né? Porque é a característica do médium. O que é que precisa para uma pessoa ser médium? Né? Como é que os espíritos respondem? Precisa ser um homem bom. Essa é a primeira, né? Enxergar a necessidade de amar e instruir-se. Tem que se evangelizar sempre, mas não é assim. Eu já fiz isso, aí eu já li o evangelho. Não, é sempre. Acabou o evangelho, começa tudo de novo. Sabe? Porque você sempre está sendo uma pessoa renovada. Todos os dias a gente é diferente. Então, a gente tem que fazer isso, eu diria, o resto da vida, né? Se for médium e quiser praticar essa mediunidade com Jesus, essa mediunidade segura, que nós vamos chegar no mundo espiritual sem medo de ser feliz, né? Assim, se abaixando e dizendo, não, peraí, não fui eu, não. Né? Essa mediunidade que a gente se entrega porque é como Bezerra de Menezes dizia, né? O bom médium é aquele que serve ao próximo. É assim que ele é, curto e grosso. Você serve ao próximo. Então, quando a gente serve ao próximo, a gente renuncia a muita coisa, não é, Lina? Quem assistiu Amor e a Renúncia sabe. O Gustavo está falando assim, ó, tudo que acontecer, bem ou bom ou mal na vida desse filho, fará parte do crescimento pessoal necessário para a missão desse filho, certo? Muitas coisas acontecem, a gente tem um planejamento, né? Quando a gente vem, né? Um planejamento reencarnatório, quem leu André Luiz sabe, mas não são detalhadas passo a passo daquele indivíduo na sua encarnação. Muitas coisas ficam a critério do livre-arbítrio, fica a critério das decisões pessoais que aquele indivíduo vai tomar. E quando a gente vem na reencarnação, a gente tem o esquecimento do passado, o que é maravilhoso, mas também é perigoso, porque esquecendo o passado, a gente acontece com muitos o quê? A gente se ilude com a maravilha, né, que são as paixões da Terra, as ilusões que o planeta, na sua materialidade, nos oferece. Então, às vezes, você já está pronto para alguma coisa, mas vem, de repente, uma outra, né? Porque a gente passa pelas provas e pelas expiações. Então, os desafios de um médium, eu acho que eles são tão duros como os desafios daquele outro que vai ter uma outra atitude na vida dele, né? Que vai ser só médico, que vai ser só um engenheiro, um professor, um limpador de rua, né? Seja lá o que ele vai exercer, que ele lide com pessoas, que ele sirva as pessoas, ele vai ter bastante desafios a vencer para poder realizar aquilo que ele disse lá, que estava pronto, né? E os espíritos sempre dizem, vá com calma, tenha calma, porque a gente tem que ter paciência com a gente, tem que ter compaixão. Se a gente não tiver compaixão conosco, com os nossos enganos, ainda mais o médium, se ele não tiver compaixão, fica como alguns médios que vão estudar um tema como esse e passa o dia meio triste, entendeu? Pensando, meu Deus do céu, oh my God. Quanto disso me pertence. Mas o que é que o médium, o que é que precisa para ser médium? Precisa ser bom. Você é bom, mas bom como Jesus mostrou que era bom ser bom. Bom olhar o outro sem críticas, sem julgamentos, sem... Sabe? Então, é muita coisa que a gente vai, assim, ficando no dia a dia. É ótimo, né? Porque você fica cercado
São muitos olhos em cima de você e olhos que sabem tudo sobre você. Isso eu acho ótimo, fantástico. Tem uma outra pergunta aqui de Júnior Cavicchioli. Seria o caso de observar também a possibilidade deste filho ter essa mediunidade aflorada, para que essa mãe tenha motivação para estudar e apoiar o desenvolvimento dessa criança? Estamos todos interligados, né? O grupo familiar, normalmente, ele vem com seus direitos e deveres, né? Todos ali resolvem, né? Hoje em dia, sim, né? Antigamente a gente vinha laçado, mas hoje em dia a gente até já trata bastante bem, por exemplo, agora, os nossos netos, para que quando a gente desencarnar e querer voltar, eles queiram a gente como filho, né? Então, essa coisa. Agora, na família, normalmente, quando a mediunidade aflora muito cedo, todos os membros são envolvidos, né, nessa compaixão por aquele que está iniciando um caminho que, se a pessoa procurar se informar um pouquinho, né, buscar um pouquinho da evangelização, sabe que é um caminho doloroso, sabe que as primeiras sensações não são muito agradáveis. Então, a criança, quando ela já é evangelizada, as crianças de hoje, elas já nascem, às vezes, com afloramentos mediúnicos maravilhosos, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma dor, né? As dores vêm bastante disfarçadas. Acho que hoje em dia também o fato da mediunidade e das questões de reencarnações serem mais discutidas, serem mais abertas, existe mais uma aceitação e uma procura dos pais de tentarem ajudar, de tentarem descobrir se os fatos são realmente verdadeiros que aquela criança está falando. Foi o caso daquele menininho que lembrava que era um aviador na Segunda Guerra, que caiu o avião dele na Segunda Guerra. Então, o pai escutava o menino falando, ele foi procurar, foi ver se os dados batiam, foi tentar ajudar o filho, né? E não simplesmente disse, não, isso aí você tá imaginando coisas, e deixava a criança, né, mandava calar. As experiências de quase morte agora são investigadas e a família colabora, quer também saber sobre isso, então é bem bacana também, como ele disse, isso também faz com que, né, todos entrem nesse E agora, entrando nesse processo que você comentou aí de ser bom, né? Quando Jesus fala no comentário aqui na série Mediúnica no Reformador, que Emmanuel faz sobre um versículo que Jesus diz, que vós sois o sal da terra, se porém o sal tornar-se insosso, com o que se salgará? Então, ele traz aqui a mensagem que nós todos, pessoas, eu acho que isso não é só na casa espírita, isso é em casa, é na nossa família, é no nosso trabalho. Ele fala assim, todo mundo deveria se perguntar, porque se nós estamos utilizando todos os recursos que nos foram dados, conforme as aptidões necessárias, né? Então, nós temos que nos perguntar assim, será que eu estou sendo responsável? E responsabilidade é desde pontualidade, de começar, terminar, estar presente, até de estar presente mentalmente, espiritualmente, não é eu estar sentada aqui pensando nas minhas contas que eu tenho que pagar, na novela, no que eu vou ter que fazer em casa, nas dificuldades, não, estar aqui presente e dando o melhor de mim nisso que eu estou fazendo agora, né? Será que eu estou trazendo para essa situação, estou trazendo paciência ou estou trazendo irritação? As pessoas que trabalham lá na mediúnica sabem como é importante o trabalho de um médium de sustentação. Quando tem e quando não tem. Completamente diferente. É uma equipe que, se não tiver mesmo todos, né, com as vibrações, com todas as ondas mentais, os raios, tudo que você fornece, né, por isso que todos são médios, que às vezes a pessoa diz, mas eu fico lá na sustentação, mas não sinto nada. Não faço nada, né? Mas quando você está ouvindo, você sente sim, sente a emoção, você não está ouvindo o espírito nem vendo, mas você sente a emoção que vem daquele diálogo, e ali você vai irradiar a resposta. Se a sua resposta é,
ai meu Deus, esse negócio não acaba mais, não sei para que eu vim hoje. Imagine que ondas são essas que estão sendo geradas no ambiente, né? Então, os espíritos que tomam conta da reunião, eles têm que ficar atentos a nós, que na hora fraquejamos, que na hora a gente diz assim, eu só vim aqui para tomar o passe, eu só vim aqui porque hoje não estou me sentindo bem. Não, quer dizer, aquela parte de eu vim aqui para servir ficou lá atrás. Então, essa é a dificuldade de um grupo mediúnico se estabelecer. E, às vezes, isso não acontece porque o médium é mauzinho, ele se deixa influenciar. Quando não estamos conectados com o trabalho, né, ficamos com as antenas ao léu, né? E aí alguém se conecta conosco. Alguém que quer atrapalhar a reunião, alguém que não quer que aquela entidade doente seja resgatada, né? Então, tudo isso não é fácil, é um trabalho, eu acho que do centro espírita é o mais difícil de se manter, porque nós todos somos muito falíveis ainda. E nós todos temos muitos afazeres fora do centro, né? Então, estamos o tempo todo sendo influenciados por outras ondas. Então, não é muito fácil, né? Mas... E acabamos dando trabalho, né? Mas a importância desse autoconhecimento, dessas questões que nós nos perguntamos, fazemos a nós mesmos a todos os momentos, né? Quem eu sou hoje? O que é que eu estou trazendo hoje? Estou sendo médium do bem? Estou sendo médium da paciência ou da irritação? Estou sendo melindrosa ou estou sendo aqui um esteio de ajuda? Essas são perguntas que eu... Não há bom médio se não houver um homem bom. Nós temos que buscar essa construção interior todos os dias, porque nós realmente ainda não somos, né? Não pode dizer, não, estou mesmo que Jesus. Né? Não está. Então, nós estamos construindo, é aquela construção, né, do amor no coração. Então, é passo a passo. Tem que haver essa vigilância, tem que haver essa vontade de ser. Eu não sou, mas tenho vontade de ter um foco nesse trabalho espiritual, de realmente isso ser um dos meus objetivos e minhas responsabilidades na minha vida, né? Na minha vida como um todo. Não é só quando eu estou no centro. Eu quero levar essa mediunidade com Jesus para onde eu for, porque eu sei que eu vou ficar me sentindo melhor, eu sei que eu vou poder ajudar a qualquer hora. É a mesma coisa de um médico, de alguém que tem o conhecimento de alguma coisa, né, um bombeiro, alguma coisa, ele pode estar paisana, mas alguém ali começou a pegar fogo, ele sabe o que fazer. Né? O nadador, o salva-vidas, se ele estiver em qualquer lugar lá tomando sol, viajando, alguém se afogou, ele sabe os primeiros socorros. Né? Assim é o médium. Então, o médium está o tempo todo alerta e bem acompanhado, porque a gente sabe que a gente anda em bandos, né? Se o meu coração vai onde está, nas coisas que eu dou valor, né? Onde está o valor das coisas é onde está o meu objetivo, o meu foco. Então, depende, tudo vai depender da conduta que a gente passa a ter, tentar, né? Tentar, não é estabelecer um comportamento exemplar numa encarnação. Muita gente, às vezes, fica meio confuso por isso, porque quer, logo nesta encarnação, sair assim, feito Chico, feito, né? Não dá, não dá. A gente está lá mesmo. Por isso que quando a gente vai estudar, a gente fica meio envergonhado, mas quem sou eu para estar aqui falando isso, né? Então a gente fica assim. Exatamente. Mas tem que falar para poder se ouvir e dizer, tá vendo que precisa melhorar? Tá vendo, né? Nós mesmos temos que fazer isso. Né? Porque Estela está falando aqui. O desafio para mim seria distinguir o que é meu e que não é, dentro das experiências da mediunidade. A mediunidade com Jesus seria também que, na medida em que vamos nos conhecendo, essa percepção ficaria melhor. Pensando em como Jesus não se perturbava enquanto caminhava pela multidão. O que vocês acham? É porque quando a gente vai
faz esse trabalho da mediunidade, a gente não atina ainda para a qualidade no trabalho, né? Fazer o trabalho numa qualidade que os espíritos que estão administrando querem, né? Então, muitas das vezes, esse mergulho na mediunidade mexe muito com o médium, né? Com o emocional do médium, com as suas lembranças do passado, com os seus traumas, com o seu... Lógico, mexe. Então, quando estamos no centro, quando estamos envolvidos com a mediunidade, com a concentração, com o silêncio, com aquelas aproximações espirituais, a gente termina também deixando que muitas coisas que carregamos dentro de nós se manifestem. E não tem problema, e é muito bom, porque eles já fazem esse tratamento no médium, né? Para que isso também, depois, muitas vezes depois de uma manifestação, o médium se sente assim, parece que você esvaziou, né? Mas não esvaziou, porque antes a gente achava que o espírito entrava, incorporava, né? Saiu do corpo, então, eu estou sentindo esse bem-estar, mas não é assim a incorporação. Então, é uma ligação que a gente sabe, perispiritual, mental, emocional, né? Então, mas é a carga energética daquele depoimento que você está dando por alguém. E nas entrelinhas, tem as nossas dores. Então, aquilo também é consolado, aquilo também é escutado pelos mentores e guias e pelo dialogador que faz o diálogo. E você tem que responder por você e pelo espírito. Então, muitas manifestações, quando acaba, você se sente plena. É ótimo, porque são 2 em 1, né? Matam 2 coelhos com a cajadada só. E esse é o processo. Agora, vão ter outras vezes que você também se sente inteira, emprestando as suas vibrações a um espírito doente que não tem nada a ver com você. E que aquilo está lhe dando um mal-estar. Se você sente o mal-estar do espírito, você empresta, né, a sua voz a ele, todas as suas energias, a sua sensibilidade, mas quando acaba, você também está se sentindo bem. No início precisa de passe, no início fica um pouquinho assim, chora junto, mas depois, uma coisa que o médium deixa de fazer é de chorar. Não chora. Você chora, mas não sai lágrima sua, porque é a distância que você mantém da ocorrência, né, daquelas vibrações doentes. Então, não tem que ser você. E a gente ainda está, assim, quando a gente assiste um filme, que a mulher lá morre queimada, ou a criança morre afogada, a gente, parece que é nosso aquilo, não é? A gente chora junto, né? Que é a primeira lição que eu sempre passo para os estudantes de mediunidade. Se você é muito duro, muito, sabe, não quer muito demonstrar as suas emoções, chora pouco, não se emociona quando alguma coisa ruim acontece a alguém, pegue bastante Netflix lá, aqueles filmes todos, que morreu afogado, que morreu queimado, terríveis, tragédias terríveis, e assista assim um sábado todo, até chorar de ficar com o olho inchado. Quando chorar bem, pronto, aí você já está pronto para poder ouvir os espíritos. Mas é verdade. Marcinha está perguntando aqui, um médium que abandona um trabalho que vem fazendo numa casa espírita, como fica a mediunidade com esse trabalho interrompido? Os mensageiros. O médium é que fica, né, com o trabalho interrompido. Mas, às vezes, foi por uma causa também justa, e ele vai canalizar aquelas energias para a outra tarefa que ele abraçou, né? Depende da razão disso. Gustavo. Perdão, fala. Gustavo está falando aqui, tudo vai depender da pureza de nossos sentimentos, pensamentos e ações. São as 3 partes da nossa personalidade. Quando essa pureza aumentar mais e mais em nossa personalidade, nossa aura, campo magnético se expande. Nossa mediunidade, em consequência, aflora cada vez mais. O problema é esse,
fazer com que isso fique rapidamente pleno, assim, né, puro, os sentimentos, porque a gente não vive só no centro espírita naquele momento da reunião, a gente tem uma vida lá fora. E a mediunidade, ela está com a gente 24/7. Eu não sou médium no centro espírita, eu sou médium em casa, sou médium quando o sinal fecha, eu fico irritada porque queria passar. Então, todos os momentos a gente fica cercada das emoções up and down, né? Então, lógico, a pureza mediúnica, ela vai se firmando, olha aí com Jesus. Jesus não se apoquentava com nada, né? O outro dizia que queria enxergar, você quer mesmo enxergar ou ver? Ele já sabia, já conhecia a gente, ele já tinha essa capacidade, né, espiritual de nos reconhecer espiritualmente. É diferente do médium, né? Então, nós médiuns, a gente tem uma vida como qualquer réis mortal, você é enganado, você é magoado, alguém, né? As pessoas traem, as pessoas isso, a gente vive a vida dentro dessa normalidade. Então, não é fácil, Gustavo, estabelecer essa pureza, porque pureza de sentimentos é uma elevação que a gente vai alcançar. A gente está nesse treino, né? Nessa busca. Agora, tem que sempre buscar, porque se a base da mediunidade é ser bom envolve ser caridoso, ser indulgente, ter fé, ter esperança, olhar o outro sem nenhum preconceito. Tudo isso faz parte da bondade, né? Então, não é fácil a gente completar tudo isso. Então, a gente vive ainda numa sociedade em que as pessoas não conseguem, muitas vezes, conviver com a diversidade, as pessoas são muito preconceituosas, as coisas acontecem. Então, esse é o objetivo, né? É bom ter isso como objetivo e querer fazer de tudo para alcançar. Eu só vou continuar aqui com o Gustavo, vou pular uma pergunta da Beth, porque eu acho que ele está continuando o raciocínio aqui. Ele está falando sobre essa pureza sem focar somente em como ser um melhor trabalhador no trabalho mediúnico, que acho que é o que você falou, né? Que somos médiuns em toda parte. A vida melhora como um todo, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. Quando você melhora... Mas o médium é o médium, não importa, ele pode ser católico, apostólico, ele pode ser evangélico, não importa. Ou ele ser ateu, ele é médium. Então, se você tem essa capacidade de vibrar, de acionar suas ondas mentais, né, ter essa força magnética que todo ser humano tem, todo espírito tem, você é médium. Mas não é, dentro do espiritismo, a gente faz essa prática mediúnica após se preparar para ela, né? Mas nem em todos os lugares a gente vai ter oportunidade de fazer isso. Então, a gente tem hoje médiuns aqui evangélicos, né, que são bem-vindos. Antigamente era terrível. O evangélico, ou qualquer outra escola religiosa que não tivesse o contato com o mediúnico fosse uma coisa de doença, de qualquer coisa, eram internados, né? A gente vê pela história. Então, hoje em dia existe essa liberdade maravilhosa de ser, né? Então, isso é muito bom mesmo. A Beth está comentando aqui que os médiuns são tratados juntamente com os irmãos que estão nestes momentos necessitados de tratamento. Eu acho que ela está falando aqui de quando você comentou na mediúnica, em que o médium sai bem, né? E saber isso, a gente que aprende a ter essa conexão, tem que buscar ela 24/7, né? No dia a dia da sua vida, no trabalho, onde você esteja, você saber que você pode acionar esse contato com os espíritos, né? Sem precisar, não, peraí, ele apaga a luz, não. É se sentir no momento, numa necessidade e pedir ajuda espiritual, né? E querer essa ajuda espiritual, querer melhorar daquilo, porque muita gente perde o controle, mas está gostando de perder, está gostando de gritar com o cachorro, com o marido, com
com a criança, gosta daquele showzinho, já acostumou, é coisa nem que goste. Às vezes a gente se acostuma com o comportamento ou agressivo, né? Alguma coisa assim, né? Tá, uns rompantes. Então, tem que ter cuidado com isso, porque como a gente já sabe que os espíritos nos observam, se eu tenho essa facilidade de me irritar, eles facilmente vão acionar alguma coisa em alguém para provocar aquilo em mim. São essas coisas que a gente vai vivendo com a mediunidade, né? Com essa sensibilidade, que a gente precisa ser mais espertos. Epa, que é isso? Não aconteceu nada, por que eu estou assim, nessa agonia? Não. Aí bota uma música, né? Medita um pouquinho, vai orar, liga para alguém, vai na praia andar, falar com Deus, que é coisa melhor ir na praia cedinho para não ser presa. E agora com o distanciamento social é ótimo, e olhar assim aquele horizonte, né? E falar com Deus. Meu Deus, olha, deixa eu conversar só com você, só estamos nós aqui. E realmente ter um diálogo gostoso com Deus, e quando se despedir dele, a primeira árvore que você encontrar, se abrace com ela, que aqui na Flórida tem árvores maravilhosas, colhe o seu plexo na árvore e deixe a árvore lhe nutrir com a energia, né, natural dela. Então, são remedinhos que é melhor do que tomar chá ruim e amargo, sabe? Então, tem umas coisinhas assim, eu gosto mais do que o chazinho, mas o chá é bom. Isso que você falou, Mar, me faz pensar assim, nós somos seres milenares, né? Vivemos já muitas vidas, e nós criamos tendências por vidas, né? Criamos, assim, a gente chama de tentações, hoje a gente chama de vícios, chama de, eu não consigo me controlar. Mas foram vidas e vidas e vidas fazendo isso. Nós estamos muito mais próximos do nosso lado animal do que do nosso lado anjo. Então, quanto que nós não temos que aprender a segurar, controlar, mudar, transformar nesse processo para chegar no ponto de falar assim, não, eu não vou mais fazer isso, não vou mais ter essa reação explosiva por nada, né? Os espíritos que estão à nossa volta por quê? Eles são similares, lei de sintonia, não é? Eles são parecidinhos comigo, com aquilo que eu sou, com quem eu sou. Então, o que vai acontecer? Aquilo que eu já tenho ali de tendência vai se multiplicar com todos que estão à minha volta, com certeza. É outra pergunta que muitas pessoas fazem. Para que tem médium? Por que os espíritos não resolvem o problema dos espíritos doentes, né? Os bons, por que não resolvem? Porque, às vezes, a doença é tão grave, que a gente não enxerga o que é bom, né? Nós temos dificuldade de enxergar aqui em vida, né? Às vezes, alguém faz uma coisa boa para outra pessoa, você diz, isso aí tem algum interesse. É difícil a gente ver a naturalidade, a sinceridade, porque ainda estamos, como você disse, muito, muito sombra. E a gente tem que correr agora um pouco, acelerar um pouco, né? Abrir essa visão um pouco, porque a era do espírito, estamos indo para a regeneração, a Covid está aí para mostrar, provar por A mais B que as coisas mudaram e que a gente quer estar na turma que vai para a regeneração e não para um planeta mais atrasado, de jeito nenhum, porque ninguém vai ficar mais sem celular. Já pensou você cair num planetinha que ainda não tem celular, quando chega lá, os telefones públicos espalhados, você vai dizer, o quê? Vocês não têm um Apple, um iPhone? Não tem? Deus me livre, para mim ia ser castigo, né? Eu não queria nem mais. Não, e aí a gente ia dar trabalho, porque ia querer suicidar-se, a gente ainda ia descer mais, sabe? Então, a gente tem que apreciar e dizer, puxa vida, como é que eu posso correr um pouco saindo do centro espírita? Olha a oportunidade que eu estou tendo. Estou tendo a oportunidade de fazer esse trabalho mediúnico virtualmente. Estou tendo o trabalho de fazer esse trabalho mediúnico quando eu estou em lugares que eu tenho que ficar, não posso me aproximar muito das pessoas por causa do distanciamento, você não conhece as pessoas. Mas você também não pode olhar para a pessoa e dizer, quero correr que aquela pessoa... Não pode ir com essa mente aflita. Tem que ir com a mente do médium bom. Bom, eu estou lá, e se tem gente aflita, deixa eu vibrar por essas pessoas, deixa eu mostrar às pessoas que eu estou calma, sem nem precisar falar. As pessoas vão sentir suas energias.
Então, médium, para ser médium hoje na regeneração, é o tempo todo, se quiser, né? Em casa tem que ficar com a família. Imagine que exercício terrível. Você ter que aguentar ali aquelas pessoas que você tem toda afinidade. A Carol minha aí, Carol, falando. eu acho que essa procura em tentar ficar com a mente em boa conexão durante o dia a dia até ajuda, aprendemos a perceber quanta ajuda recebemos e quanta inspiração que outrora pensávamos que eram só nossas. Verdade, Carol. Se o pensamento está muito bom, pode ter certeza que não é. Antes a gente se achava. Olha, menina, andei na praia, estou aqui ótima. Olha, achava assim que era tudo fruto da sua mente brilhante, entendeu? Como se não tivesse ali 50 milhões de espíritos colocando, né, areinha no seu caminhão. Isso, Que mais? Gustavo, isso mesmo, Carol. Esse exercício de buscar a pureza em todos os aspectos de nossas vidas, uma conexão forte com Deus dentro de nós, aflora inclusive nas nossas contínuas intuições. Uma coisa grande, a calma, entendeu? Porque às vezes as nossas aflições não nos deixam perceber que a resposta está bem ali, né? Nos carregam no colo, verdade, Carol. E isso é uma coisa que é muito claro, realmente, que ajuda, que o amparo, ele tem estado conosco sempre, nunca falhou, não é? Nossa percepção é que precisa melhorar, que precisa se ampliar com relação a isso. É um benefício maior do trabalho mediúnico é a sua iluminação interior, o seu crescimento interior. Isso tem que ocorrer. Quando não ocorrer, pergunte-se o que é que eu estou deixando de fazer para que isso ocorra. Ninguém vai virar anjo, mas você tem que saber que está diferente. Com certeza. A Estela está comentando aqui, pensar como o contrário também nem é tudo nosso. Nem tudo que é ruim, também é... Quando a gente se vira à mesa, a gente encontra companhia. Quando a gente está querendo colocar coisas em ordem, a gente também encontra boas companhias. Agora, a turma da pesada é o que mais a gente consegue conexão, porque a gente vive, né, nessa agonia de querer aquilo que não tem, de querer ir para um lugar que não pode. Então, a gente fica assim. Então, o pessoal do deixa disso não tem como ter acesso a gente, a não ser nessas horas que o centro está aberto, aí a gente vem aqui, senta caladinho, não pode gritar, não pode esbravejar, né, menina? Que coisa maravilhosa. Só pensa naquilo, né, Tânia? E aí vem Emmanuel para falar para a gente aqui, examina o teu desejo, né? Porque a mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Olha aí. Tudo é questão de sintonia. Por isso, quando a gente hoje tudo é muito visual, né? Então, é a televisão, é o telefone, você liga ali, recebe milhares de coisas. A gente tem que ter um autocontrole danado, porque aquilo que vem logo é o que vai tomar conta, é o que vai atrair o que está mais próximo, né? Então, a gente julga muito rápido, a gente, né, acha que o outro é péssimo mesmo, a gente irradia vibrações doentes o tempo todo, se deixar. Basta ligar alguma coisa que está dando uma notícia tal, né? O furacão não está aqui. Graças a Deus, foi para a Califórnia, foi para não sei aonde. Quer dizer, a gente tem que complementar rogando uma praga para o próximo. Ao invés de dizer, foi para onde? Vamos vibrar para aquelas... Na hora a gente diz assim, graças a Deus que foi para Nova York. Olha, o Covid não está mais aqui, está ali. A gente fica assim, vibrando, sabe? Por isso que a coisa está na coletividade, para ver se a gente lembra que somos irmãos, né? E quando um dói em um, tem que doer no outro. Cristo queria isso. Que a gente sempre fosse compassivo, sempre que alguém chorar, não fique feliz, porque alguém não está feliz, né? Então, o Covid, eu acho que teve também essa função maravilhosa de igualar a gente. Pena que a gente não se igualou pelo amor, né? Tem que ser pela dor para a gente poder chegar ao amor. Mas tá bom assim.
É verdade, a gente tem aprendido bastante com esse Covid, que ele nos ajude a nos transformarmos em pessoas melhores, né? Mas a gente ia entrar na questão de problemas de obsessão, mas estamos aqui no horário já de dando 1 hora, então deixamos para a próxima, encerramos aqui, deixamos para a próxima aula. Na próxima a gente fala da obsessão, né? Uhum. A obsessão é outro assunto também que É um não assunto só para o médium atuante, mas para qualquer pessoa, eu acho que é um assunto que precisa ser esclarecido para a gente poder lidar com as obsessões que elas estão, né? Enquanto houver amargura. eu acho que vai ser difícil a gente cobrir tudo isso em 3 minutos. Só uns comentários aqui que ficaram. A Carol falou sobre a porta larga. O Gustavo falou: o ponto é se deixar. Nós temos muito mais controle sobre nossa felicidade e bem-estar do que imaginamos. Isso mesmo. Com certeza. É que a gente não está ainda acostumado a se sentir bem, pleno, né? Então, isso, às vezes, é como doente, né? Como tanto da doença como da obsessão, né? Quando você se livra daquilo, quando aquilo lhe deixa curado daquele elo, né? Daquela ligação, muitas obsessões retornam porque a pessoa sente falta de se queixar, né? De ficar ali. É bom ser vítima, é mais fácil, é mais tranquilo. Mas é bom ser bom. Muito mais fácil do que carregar a sua cama e sair caminhando.